nesse início de trabalho. Eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, é muito importante e cada um tem que continuar sendo importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Abismo dos Desejos Pessoais. Então é bem simples assim, porque a gente observando aqueles conhecidos estão sempre voltados somente para as coisas de matéria grosseira. Mas se a gente faz uma progressão e vai lá na vida dos nossos avós, dos nossos pais, dos conhecidos dos nossos avós, assim nós vamos observando assim, se não tiver o saber, e o saber a pessoa somente consegue através do livro Na Luz da Verdade, porque ele é o caminho, e as informações, as instruções, se não tem o saber, também ficou sem a saúde. Tendo recurso financeiro ou não tendo recurso financeiro, todos dois que se encontram na velhice sem o saber, são tratados da mesma maneira. Não tem uma diferença. Então a pessoa tem que lembrar assim, ela tem que voltar para a pátria do espírito, ela é que tem que fazer o trabalho de voltar para a pátria do espírito. Ela que tem que ter o conhecimento do caminho, ela que tem que fazer a diferença. Ela tem que lembrar assim, que ela tem que ter todos os conhecimentos. E é bom a pessoa ir lembrando, porque normalmente nós só trabalhamos no imediato. Nós não trabalhamos no que está ocasionando e na condição futura para nós melhorarmos a nossa condição interna. Na vida de matéria grosseira, nós sabemos fazer isso. Se a pessoa tem muito recurso e ela quer ter uma outra moradia ou quer ter uma moradia, ela então faz a aquisição daquela moradia. Se ela tem pouco recurso, ela então constrói a sua moradia devagar. Ela desenvolve as habilidades e ela então, no tempo de folga do serviço que ela tem para o sustento, ela vai edificando aquela moradia devagar. Gasta-se alguns anos, mas depois ela conclui. Então, para essa vida de matéria grosseira, nós sabemos fazer. Mas para a nossa vida interna, para nós termos o saber, para nós sermos diferentes, para nós fazermos parte daqueles que terão a condição de viver no reino do milênio, é diferente. Então, a pessoa precisa de fazer tudo isso na matéria grosseira, mas ela tem que fazer diferente para ela mesma. Então, ir desenvolvendo dentro da pessoa se aquilo que ela está fazendo vai dar a ela aquilo que ela precisa, que é a segurança interna. Fica bem fácil assim de observar a questão da segurança. Normalmente a pessoa trabalha sempre na segurança externa do corpo de matéria grosseira. Mas uma vez ou outra a gente vê assim que a pessoa, por não ter ido a determinado lugar, e naquele lugar teve um acontecimento, por ela não ter ido, ela então ficou beneficiada. Esse auxílio sempre existiu. Para esse, e a gente vai observando assim que toda época sempre tem uma pessoa que é de conhecimento de um ou de outro que foi beneficiada. Quer dizer assim, o jeito que a pessoa se encontrava naquele dia, na vida, ela recebeu os auxílios para que não tivesse que passar por aquela situação que muitos outros tiveram. E tem muitas situações. Pode ser uma tormenta, uma chuva bem forte, que teve um transtorno naquela localidade. Pode ser muitos outros tipos de acontecimentos. E a gente sabe assim que um ou outro foi beneficiado por ter acontecido isso e ele não ter podido ir. Então, na nossa vida interna, nós temos que lembrarmos que todas as vezes que nós queremos alguma coisa do Criador, é somente para a matéria grosseira. Nós não trabalhamos para a vida, de como nós podemos ter a vida de maneira que nos tornemos agradáveis ao Criador. Então, no reino do milênio, somente aqueles que vivem de acordo com as leis que o Criador instituiu, que são os caminhos, então a pessoa vai poder viver no reino do milênio.
E as leis é bem interessante, porque no caso das leis do trânsito, se a pessoa segue aquelas orientações, aquelas leis, ele não tem problema. Na nossa vida interna é a mesma coisa. Se nós seguimos as orientações dadas pelo Criador, que são os caminhos para que nós possamos voltar para a pátria do Espírito, também não teremos problema. A pessoa tem que lembrar assim, que normalmente nós sempre estamos trabalhando para resolver o ontem. Mas nós não trabalhamos hoje para não ter uma consequência amanhã. E nós sempre estamos trabalhando para agradar a nós ou agradar aqueles com quem nós convivemos. Nós só estamos fazendo um trabalho assim, para os outros. Mas nós não fazemos uma reflexão se aquilo também que nós estamos fazendo vai ser bom para o outro. Fica bem fácil assim de ver num enlace matrimonial, aquele casal convida muitas pessoas, recebem muitos presentes, e é de conhecimento de todos que os presentes acabam atrapalhando a vida daquele casal. Quer dizer assim, não foi feito um trabalho que precisaria de ser feito, foi feito um atrapalho. Então nós estamos acostumados a atrapalhar e permitir que nos atrapalhem. Mas só que a vida, ela é bem importante. É individual. Então nós vamos vivendo assim e nós não vamos fazendo um alinhamento. Nós não vamos tendo uma perspectiva nossa, a minha perspectiva. Então não quer dizer que a minha perspectiva tem que ser de agrado a todos. A pessoa não faz uma lembrança do jeito que ela saiu da casa dos seus pais e que ela, quando tomou todas as decisões, ela saiu e ela avisou. Então, primeiro ela tomou as decisões, depois ela avisou. Nós fazemos um trabalho que não vemos se todas aquelas decisões são boas para nós. Assim vão passando gerações e nós vamos fazendo um meio termo ali. Nós não temos um norteamento. Quando a pessoa tem um norteamento, ela também tem um respeito. E com esse respeito também ela não tumultua a vida dos seus semelhantes, a vida da sua moradia. Então, as orações que nós fazemos está sempre relacionada somente para as coisas de matéria grosseira. Nós não fazemos um trabalho para nós, da minha perspectiva de vida, de como eu estou fazendo o esforço para sair da situação em que eu me encontro e qual é a maneira que eu tenho agora, porque eu não faço uma observação e agora eu me encontro numa situação. Agora eu faço um pedido para o Criador para eu sair da situação, mas eu não faço um trabalho para ver o caminho seguinte que eu vou caminhar, porque o caminho anterior me levou assim. O caminho que eu estou querendo agora, eu não sei, eu não fiz nenhum esforço, então eu preciso de ver primeiro o caminho que eu estou querendo. Não é somente da matéria grosseira, que está só envolto com recurso financeiro. Está só envolto para tirar férias, para fazer um passeio. Eu não vejo se vai ser bom para o meu espírito. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Um pai tem pouco recurso financeiro, coloca o filho num colégio que exige muito recurso financeiro. Então, quando ele tem um pouco de lucidez, ele tira o filho daquele colégio, porque não está de acordo a vida daqueles que estudam naquele colégio com a vida do seu filho. A questão é diferente. O financeiro possibilita que aqueles filhos fazem estágios em outras localidades, compram outros tipos de vestes. Então, naturalmente, ele tinha vontade que aquele filho estudasse ali e ele vê assim que está atrapalhando. Então, ele retira aquele filho. E ele possibilita, então, na moradia dele, os auxílios para aquele filho, durante o período que fica na moradia, fique tão qualificado quanto os outros. Ele acompanha o filho nos estudos, enriquecendo o filho com o saber daquelas informações escolares. Esse filho não ficou prejudicado com as informações escolares. Para que ele venha a ter aquelas vivências, ele tem agora a mesma capacidade que os outros, porque ele agora tem as mesmas informações e ele tem a capacidade de fazer um concurso. Então, na vida dele seguinte, na sequência dos anos, ele pode fazer aquilo que ele pretender, porque agora ele tem um recurso. Isso é na matéria grosseira, mas para a minha vida interna,
qual é o benefício também que eu estou dando esse direcionamento? Qual o benefício que eu tenho por ter dado aquele tipo de direcionamento? Qual foi a reflexão que eu tomei? Então a vida da pessoa é dentro da pessoa. Nós temos uma norma de tempo dentro de nós que não está relacionado ao tempo físico. Está relacionado a uma outra norma de tempo, que a pessoa tem a capacidade de voltar lá quando ela tinha 10 anos, tem a capacidade de ver aquilo que ela está pretendendo para daqui a um tempo. Então, o trabalho é para trabalhar dentro de nós, nessa norma de tempo, que não está vinculado ao tempo externo da vida de cada um de nós. Para isso, nós temos que nos prepararmos. Muitas vezes as pessoas acham assim, que a mudança do tempo, que o reino do milênio é para uma época futura. O reino do milênio é para agora. Nós já estamos vivendo. Está sendo feita a seleção. É só observar assim todos os acontecimentos em todos os países. Está sendo feita uma seleção. Então, sobreviver a essa seleção, qual é o procedimento que cada um precisa de ter? Esforçarmos de uma maneira correta. E a maneira correta é lembrar assim que a pessoa tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. Ele possibilita a pessoa ter uma força dentro dela de voltar lá atrás, de resgatar o seu passado, de lembrar das condições anteriores, do seu tipo de vida e de ir melhorando. Isso é físico. Então a confusão que existe de ter tido um desenvolvimento da humanidade, se nós observarmos assim, o desenvolvimento que está tendo é somente da tecnologia. Não está tendo um desenvolvimento interno, porque o desenvolvimento interno é lembrar dos ensinos. Porque tem um ensino muito importante que fala assim: tudo aquilo que fizeres a um de seus semelhantes, a ele mesmo está sendo feito. Isso é físico. E tem um ensino bem importante assim, que fala assim que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filhos pode ser perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Quer dizer que se a pessoa vem transgredindo, não vem valorizando as leis que o Criador instituiu, naturalmente ela vai dificultando o seu próprio caminho. Então não vem fazendo uma observação de como ela precisa no seu dia a dia. O abismo dos desejos pessoais, a pessoa tem que lembrar que não é somente para as coisas de matéria grosseira. Para as coisas de matéria grosseira, se ela dedica um tempo, se ela tem um aprimoramento, ela não precisa de fazer pedido. Para a vida interna dela, o que dá segurança para ela na sequência é o que ela anda fazendo para ela. Então é muito importante assim, cada um trabalhar com ele e de lembrar assim da sinceridade que ele precisa de ter nas suas preces. Porque nossas preces é sempre nesta condição assim, de ver aquilo que nós queremos para a matéria grosseira. E quando nós ficamos muito envoltos, nós queremos aquilo e queremos mais um pouco daquilo que já fizemos o pedido. Mas para a nossa vida interna, essa é a diferença. Então essa segurança interna, essa maneira que existe para cada um, qual é o caminho que a pessoa precisa de ter para ela mesma. É a sinceridade que cada um tem que ter consigo, porque nós sabemos assim que quando 2 ou 3 se reúnem, dificilmente fala dos ensinos. Está sempre falando de uma coisa que aquele gosta, de um bem material que aquele gosta, da família. E é bem interessante porque quando fala dos bens que a pessoa gosta, também não fala de como ela fez para adquirir aqueles bens. O esforço que ela fez, a dedicação. Quando fala da família, está sempre falando mal, porque não está perguntando uma orientação, uma informação, uma maneira de ser, uma maneira de melhorar. Então, as nossas reuniões estão sempre sendo assim, de jogar o nosso tempo fora e de não construir nada, porque nós sabemos assim que a fala constrói e os pensamentos constroem.
Então, esses laços de família, eles têm esse problema assim, de não possibilitar que um elemento da família saia daquela situação. E quando um faz um esforço para sair da situação, eles querem trazê-lo de volta. Para a pessoa e para a pátria do espírito, ela tem que lembrar assim, que quando ela veio para a matéria grosseira, que habitou aquele corpo que se encontrava em formação, ela veio só. Isso é físico, isso é verdadeiro. E no seu período de desenvolvimento, ela continuou sendo só. Então depois aqui na matéria grosseira, nós temos os relacionamentos, os jeitos. Então nós vamos nos perdendo para os nossos objetivos, que a finalidade do espírito na matéria grosseira é ficar enriquecido com o saber, para quando ele voltar, ele ter o saber do caminho que ele vai caminhar e a maneira que ele está caminhando, se é possível ele continuar caminhando desta maneira. Não é para um período a vida da pessoa. Se ela não caminha direito, ela também não vai para aquele objetivo que é a finalidade do espírito. Então nós sabemos assim que a qualidade do espírito é uma qualidade superior. E a possibilidade de voltar para a pátria do espírito é quando possibilita que ele manifesta. Quando a pessoa se encontra em paz, quando ela vem fazendo suas funções de direito e ela tem a perspectiva, porque estuda o livro na luz da verdade, dentro dela vai dando a ela uma segurança, vai dando a ela aquela condição muito importante assim, da vida que ela está tendo, ser um motivo de agradecimento. Então ela vai caminhando assim de uma maneira que ela não precisa de fazer nenhum pedido, porque tudo vai dando certo. E então a vida passa a ser somente de agradecimento. E se nós observarmos assim de uma maneira geral, nós sempre temos que agradecer. Então, esse agradecimento a pessoa tem que lembrar assim, é fechando a porta do quarto dela, é naquele momento de oração. Nesse momento é que a pessoa tem que lembrar assim, que a sua vida é de agradecer. A minha vida se dispõe de uma maneira que o Criador possa utilizar dela conforme quer. Para a pessoa ter uma sinceridade assim, ela precisa de lembrar assim, que ela tem que encontrar desprendida. Então, a finalidade de uma pessoa é desprender-se. E o desprender está em a pessoa ter o saber. Não é mais ou menos. Porque nós tínhamos que ter uma sinceridade conosco, de ir observando para que nós viemos nessa terra, qual é a importância que cada um tem, como é que ele está cumprindo a sua função. Porque muitas pessoas acham assim, porque pagou a conta direito, porque está mantendo aquela moradia, porque não falta do trabalho, é suficiente. Esse comportamento teria que estar dentro de nós naturalmente, de nos tornarmos responsáveis e de nos tornarmos agradáveis. O agradável não é numa condição assim de fazer o outro rir. O agradável é como o animal. O animal, quando ele vê o seu dono, ele vai agradecer ao dono pelo carinho que o dono dá a ele. E do jeito que ele agrada ao dono, o dono também fica feliz. Não tem como falar. Então, a nossa vida, ela tem que ser com atos. Não é com palavras, é com atos. Temos um ensino que fala assim que por tuas obras te reconhecereis. Então, qual é a obra que eu estou fazendo para que esta obra tenha um valor na matéria fina? Isso é físico, isso é verdadeiro. Não é com palavras. E é bom a pessoa lembrar assim, porque no caso de uma funcionária, de um funcionário, na moradia, ele pode falar muito bem as palavras dele, mas o que aquele que tem aquela moradia quer é o ato. É o serviço que está sendo feito. Como é que ele está apresentando o trabalho que ele está fazendo. Então, nesse caso, fica bem fácil assim de observar que não tem palavras. Tem que apresentar o ato, a função. Nós, com o Criador, é o mesmo procedimento.
Qual é o ato que eu estou fazendo que é de agrado ao Criador? Qual é o caminho que eu caminho que é de agrado ao Criador? E é bem importante assim. Então nós temos que ter essa sinceridade conosco, de nos tornarmos seguros com aquilo que precisa de tornar-se seguro. Não é para um período, é toda a época de nossa existência, porque aquela criança, a pessoa, o adulto que é responsável por ela, ele pode falar palavras bonitas para aquela criança, mas se precisa de higienizar aquela criança, não adianta palavras, precisa de ser feito aquele trabalho. Se é na hora da refeição, não adianta palavras bonitas, precisa de dar o alimento. Isso fica fácil assim da gente compreender o ato. Então a pessoa é reconhecida pelo ato que ela faz. O abismo dos desejos pessoais. Nós temos que lembrarmos assim que todas as vezes que nós refletimos um pouco, sempre a reflexão está em ter as coisas da matéria grosseira. E nós não fazemos um trabalho para o nosso espírito, nos possibilitando assim aquela segurança que precisa, aquela maneira. Toda época a pessoa tem que lembrar que ela, para tudo na matéria grosseira, ela faz o aprendizado. Aquele oficial tornou-se oficial naquela profissão, mas ele passou pelo processo do aprendizado. Ele teve aquele professor, ou ele trabalhou ao lado de um que tinha aquele conhecimento. A pessoa quer cavalgar, ela tem vontade de cavalgar, então ela contrata uma pessoa que dá a ela aquela orientação. Outros têm vontade de fazer outras coisas, mas para a nossa vida interna, nós não fazemos nada. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela pode ter tido muitas habilidades, muitos conhecimentos, muito recurso financeiro, ou não ter tido nada. Se ela não tiver o saber, ela vai ficar como aquele que não teve nada, que não sabe nada. Não tem diferença. Então o saber é que vai graduando a pessoa, ela ir vendo o caminho que ela está caminhando e ela vai orientando-se. Isso é bem interessante, porque não é saindo das localidades ou indo para as localidades, porque se o ensino fala que é para fechar a porta do quarto quando a pessoa quer alguma coisa, então é onde a pessoa se encontra, é como ela se encontra. Então não é saindo de onde ela se encontra. E é onde nós nos encontramos é que nós temos a possibilidade de nos tornarmos fortalecidos, porque fica muito fácil assim. Quando uma pessoa sai da localidade em que ela está, então até ela familiarizar com tudo que existe na outra localidade, ela vai gastar um tempo. Quando nós já nos encontramos no ambiente que nós conhecemos, então nós já temos o tempo para nós. E esse tempo é físico e é verdadeiro, porque a pessoa tem que lembrar assim, que todos os dias ela tem que fazer uma reflexão de como ela se encontra caminhando, porque todos os dias nós vamos tecendo os pensamentos e todos os dias nós vamos colhendo aquilo que nós já plantamos no relacionamento, no trabalho, na nossa maneira de ser, na nossa simpatia que nós desenvolvemos, que nós dedicamos. E nós temos que desenvolver uma maneira assim, de nos tornarmos agradáveis. É diferente, a pessoa tem que lembrar assim, o agradável, como ela está irradiando. Porque o animal sente. Quando a irradiação é boa, o animal sente. Então, nós também passamos a sentir quando a pessoa tem uma irradiação boa. Isso é físico. E para nós termos a irradiação boa, nós temos que nos encontrarmos ligados com a luz. Não é para um período, é para a vida toda nossa. E observando assim que sempre nós temos que arrumar a nossa vida interna, porque através dos milênios fomos aceitando as conveniências, nós fomos aceitando os conceitos.
E nós temos que lembrarmos de uma coisa muito importante. Os ensinos, o caminho da luz, o livro Na Luz da Verdade, ele vem numa graduação acima do nosso nível. Então a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que esforçar para assimilar aquelas informações. Não é trazer aquelas informações para o nosso nível, porque há uma degradação. Então a pessoa tem que lembrar assim, que ela é que tem que elevar-se. É físico, isso é verdadeiro. Porque naquela profissão, se a pessoa não elevou-se, não familiarizou, ele pode ter um conhecimento, mas com o ato ele não colocou em prática, então ele fica parado. É bem interessante, mas isso é verdadeiro. E é bom assim a gente lembrar que o ato é que dá a forma, porque quando a pessoa conhece muitas outras e que ela faz uma visita a uma pessoa que tem uma habilidade na cozinha, a facilidade que ela tem em um pouco tempo fazer um preparo de alimento. E aquele alimento fica bom. Então o que essa pessoa tem? Tem uma qualidade a mais. Então como nós temos que desenvolver uma capacidade a mais para compreender os ensinos? É dedicando. Então o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem que lembrar assim, que ela precisa de dedicar. São as informações, as instruções, e ela tem que lembrar que essas informações vêm no nível acima, não é no nível que nós nos encontramos, porque nós nos encontramos num processo distante da luz. Isso fica fácil assim de observar o nosso dia a dia, a maneira, a falta de saúde, a falta de perspectiva. Então, dedicar um tempo para nós assimilarmos as informações, as instruções, para ir observando como nós somos, como é que eu preciso de melhorar. No caso de uma criança pequena que frequenta o ambiente de ensino, então, nas reuniões que existem, a professora fala do que a criança precisa. Ela precisa de ter esse comportamento, o jeito que ela está comportando, ela não atende os comandos. Se na moradia não fizer uma organização do jeito que aquela criança está vivendo na moradia, para melhorar aquele jeito, para ela ir para o ambiente de ensino melhorada, porque é bem importante assim, a criança tem que ter a melhora na moradia. Então nós, na nossa referência de vida, nós temos que melhorarmos primeiro para depois caminharmos no caminho da luz. Não é caminhar no caminho da luz para depois melhorarmos. Então essa é a inversão. Do jeito que os tutores têm que melhorar a criança na moradia, para ela frequentar o ambiente de ensino, se ela não melhorar, o ambiente de ensino não aceita ela, porque ela está atrapalhando todos os outros e ela não aceita nenhum comando. Então nós também é a mesma coisa no caminho da luz. Nós é que temos que melhorarmos primeiro, não é ir para o caminho da luz para melhorar lá, porque nós estamos acostumados assim que vai dar certo e que vai estar tudo bem. Tem que lembrar que a vida espiritual, a vida interna da pessoa, ela é muito mais séria. Não é assim. Porque se ela transgride, ela é colocada para fora. Se ela continua transgredindo, tem uma cobrança dentro dela. Então, ela transgrediu os ensinos, o seu corpo físico entra em desarmonia, entra com a falta da saúde. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a pessoa tem que lembrar assim, ela transgrediu, ela fica sem a saúde. Se ela não melhorou, ela não frequenta o ambiente de ensino.